Sobrenatural. Capítulo 5. Disparo acidental. 1923 a 1924. William Branham passou todo o seu 14º verão, 1923, ajudando seu pai a cuidar do jardim e trabalhar no campo. Charles tinha 2 cavalos. Um velho cavalo de ará que possuía e um cavalo mais novo emprestado do Sr. Watten. Já que ele tinha 2 arados simples, Charles sempre colocava ambos para arar ao mesmo tempo. Em junho, Billy, seu pai, estava arando entre as fileiras de milho quando os cavalos começaram a bufar e pisotear nervosamente. Billy lutou para manter seu cavalo entre as fileiras, de modo que o arado não passasse nos pés de milho. Ele gritou: "Papai, qual é o problema com este cavalo?" O cavalo de Charles estava dançando também. Ele parou, esfregou sua sobrancelha com seu lenço xadrezado de vermelho e branco e observou o horizonte. "Filho, está vindo uma tempestade." Billy olhou para a linha clara e azul do céu. "Tempestade? Eu não vejo nenhuma tempestade, papai." "Filho, você não entende. Deus tem dado a estes cavalos um instinto. Eles podem sentir quando uma tempestade se aproxima." Eles começaram a arar novamente, mas não foram muito mais do que 2 fileiras, quando negras nuvens no horizonte apareceram. Eles somente tiveram tempo para levar de volta os cavalos para o celeiro, antes que a tempestade caísse. Billy raramente pensava sobre Deus, porque o tema raramente aparecia no ambiente doméstico. Mas ele pensou sobre ele naquele dia e desejou saber que outro instinto inteligente Deus podia ter colocado nos animais. Pensando sobre estas coisas maravilhosas que ele tinha visto entre as criaturas da floresta, Billy se convenceu de que Deus devia ser um amável e inteligente companheiro. Um sábado de manhã, Billy pediu se podia passar o dia na cidade. Charles pagou a ele 10 centavos de dólar por ter lhe ajudado durante a semana e disse: "Não gaste tudo em um só lugar, filho." Pedindo carona até Jeffersonville, Billy foi à casa de seu primo, Jimmy Poole. Então ele, Jimmy e Ernest Fisher foram passear no centro da cidade para gastar seus dólares. Billy tocou a moeda em seu bolso enquanto caminhava. Ele se sentiu tão rico. Primeiro ele comprou um sorvete por 1 centavo. Depois de haver tomado o sorvete, ele foi e comprou mais 2. Então ele foi à loja de doce Chips e fitou desejosamente as fileiras de jarros de vidros cheios de doces. Billy já havia estado ali antes e sabia o que mais gostava. Ele pagou 2 centavos por meia libra, aproximadamente 450 gramas de doces. Sobrou-lhe 5 centavos, o suficiente para pagar uma dupla entrada no Teatro Léo. Assistiram filmes do Oeste por horas. Billy sonhava em viver no Oeste, ser um herói em uma fazenda aconchegante. A sua maior ambição juvenil era ser um vaqueiro de verdade, com botas e um chapéu de vaqueiro,
usado por americanos, e um cavalo birrento que ninguém mais poderia cavalgar exceto ele. Ele frequentemente ouvia seu pai falar sobre como, quando ele era mais novo, quebrava recordes dominando cavalos selvagens, participando dos rodeios de Kentucky até o Texas. Billy pensou, que coisa! Quando eu ficar um pouco mais velho, eu vou sair a oeste e ser um verdadeiro cavaleiro. Billy treinava no velho cavalo de arar. Quando ele e seu pai passavam o dia no campo, Billy sempre vinha para casa mais cedo para fazer as tarefas. Ele conduzia seu cansado cavalo para trás do celeiro para beber água num cocho. O cavalo mergulhava seu focinho no lodo, sugando goles de água, enquanto Billy desfazia o arreio e o carregava ao celeiro. Abelhas zumbiam ao redor do cocho. Os irmãos mais novos de Billy ajuntavam-se ao redor. Eles tinham tirado os pelos da crina e do rabo do cavalo e trançado de maneira que parecia uma cobra, e a colocava sobre a água do cocho. Quando o cavalo estava bebendo, a água ondulava e a cobra feita de pelos se movia, como uma cobra coral por cima da água. Billy puxou a sela do celeiro e jogou nas costas do cavalo. Carrapichos bem espinhosos cresciam espessamente ao redor da água. Billy ajuntou um punhado de carrapichos e os colocou sob a sela antes de apertar bem a cilha. Seus irmãos se alinharam da cerca para a apresentação. Pulando no cavalo, Billy bateu seus calcanhares no franco do animal, tentando fazê-lo pular. O velho e pobre cavalo, cansado de trabalhar o dia todo, apenas rinchou e se virou, mal levantou as patas do chão. Billy balançou-se adiante na sela, fingindo que seu cavalo era um feroz e resistente cavalo selvagem. Ele gritou: "Olhem para mim, sou vaqueiro!" E assim deu uma batidinha na parte traseira do cavalo com seu chapéu de palha. Todos seus irmãos riram e aplaudiram. Naquele outono, depois da colheita, Billy passou mais tempo na floresta, pescando e caçando com seu cachorro de caça, Fritz. Billy amava seu cachorro e se vangloriava que Fritz podia acuar qualquer criatura que escalasse. Nem mesmo um gambá podia desencorajar a fidelidade de seu cachorro. Fritz podia perseguir um gambá em um amontoado de capim, então circulava a sarça, latindo para mantê-lo acuado ali. Quando Billy o alcançava, tudo o que tinha que fazer era levantar o amontoado de capim e dizer: "Pegue ele, garoto." Sem hesitar, Fritz mergulhava e capturava o gambá, ignorando o terrível cheiro que espirrava nele. Naturalmente, a mãe de Billy desaprovava esta prática. Caçar e pescar se tornou mais que um passatempo para Billy. Suas horas na floresta se tornaram um refúgio do mundo lá fora, um interlúdio de paz em vida caso alguma coisa contrária o apertava fortemente em insuportáveis circunstâncias. Na floresta, Billy não se sentia mais um excluído. Ele se sentia parte da vida selvagem, parte do ritmo das estações e parte da ordem natural do universo. Ele se sentia como se fosse parte de tudo isto. Billy começou a sair mais longe de casa,
até que descobriu um moinho em um túnel, uma área rural, aproximadamente 24 quilômetros a nordeste de Jeffersonville, perto de Charleston, Indiana. O nome da área veio de um notável moinho de farinha que estava posicionado próximo ao riacho 14 milhas. No início do ano de 1800, um homem chamado John Wark estava procurando por uma boa localização para construir um moinho. Não era fácil encontrar o lugar perfeito. A água precisava correr com força e volume suficiente para virar sua gigante roda d'água do moinho tantos meses do ano quanto possível. John Wark notou que um ponto do rio 14 milhas envolvia quase que completamente ao redor de uma grande montanha de pedra e dava uma queda de 24 pés, aproximadamente 7 metros e 30 centímetros de altura. De maneira inteligente, calculou que se construísse seu moinho na parte de baixo e do lado da montanha e dinamitasse um túnel diretamente através das pedras até a costa íngreme acima, o excesso seria jogado pelo túnel e seria toda a força que sua roda d'água precisaria. O moinho e o túnel foram completados em 1820 e ganhou pela redondeza o nome apropriado de Moinho do Túnel. 30 anos depois, o filho de John Wark vendeu o moinho de farinha para Wilford Green, cuja família tinha tocado o moinho desde então. Esta era a razão pela qual muitas vezes a área também foi chamada de Moinho dos Green pelos moradores locais. Isolado da civilização, a área do Moinho do Túnel abundavam em peixes, veados, ratos, gambás, guaxinins, ratos almiscarados, castores, esquilos, árvores, colinas, rochas, correnteza, quietude e serenidade, enfim, tudo que Billy queria na vida. Ele ia ali frequentemente, pegando carona com caminhões de entregas que percorria entre Charleston e Jeffersonville. Às vezes ele podia convencer seus dois amigos, Jim Polly e Sam Adair, a ir ali com ele. Às vezes ele levava Edward e Henry. Normalmente dormiam em uma cabana da guarda florestal abandonada e sempre pegava seus lanches da manhã direto do rio. Em um lugar, o rio 14 milhas corria de 10 pés, aproximadamente 3 metros e 40 centímetros de profundidade, e a 40 pés, aproximadamente 12 metros de largura, formando uma perfeita abertura para nadar. Billy intitulou este lugar de Toca do Castor. Ele juntou um grande rolo de corda, amarrou em um galho da árvore que se estendia sobre a água. Da margem eles podiam balançar em um arco amplo sobre o rio e então se jogavam. Aquela corda dava aos garotos incontáveis horas de divertimento. Quando ele não podia levar alguém com ele, Billy pedia carona para ir ao moinho do túnel. Ele passava horas caçando, pescando e explorando o escarpado bosque. Durante uma destas saídas, ele descobriu por acaso seu futuro refúgio. Vindo ao redor da colina, ele chegou na base de uma pedra calcária, no rochedo. Abaixo dele a terra inclinava em um desfiladeiro de aproximadamente 24 metros de profundidade. Toda a área estava fortemente florestada e espalhada com pedregulhos
de pedra calcária que havia caído do penhasco acima. Billy estava escolhendo seu caminho cuidadosamente ao longo da base do penhasco, quando ele notou um buraco de 2 pés, 61 centímetros de largura, e seus pés quase completamente escondido pelo denso arbusto. A princípio ele presumiu que devia ser uma guarida de raposa, uma rachadura entre a rocha que abrigava animais do tempo. Mas uma inspeção mais minuciosa mostrou a ele que isto era a boca para uma caverna. Billy sacudiu na abertura seu pé primeiro. O buraco descia aproximadamente mais de 90 centímetros do chão, inclinado para baixo, e voltava até a colina, até que formasse uma estreita passagem que era alta o suficiente para permitir que ele ficasse de pé. O ar era fresco e úmido. Billy tateou seu caminho ao longo do corredor por uma pequena distância, até que ficou com medo. O que seria se ele tropeçasse numa cova? Ele não ousou ir longe na escuridão agora. Ele voltaria mais tarde, melhor preparado. A vez seguinte que Billy esteve na área, ele trouxe com ele algumas velas e assim podia explorar mais adiante na caverna. Ele se infiltrou através da entrada e se deslizou na escorregadia inclinação ao primeiro lugar onde ele podia ficar de pé. O corredor ali era cerca de uns 45 centímetros de largura. Embora as paredes fossem ásperas e perpendiculares, as sombras mostravam, pelo foco de luz da vela acentuado, muitos ângulos da pedra calcária interior. A passagem se abria ligeiramente à direita e alargava um pouquinho. Ali o chão e teto era ambos razoavelmente nivelado, como se esta parte da caverna fosse feita para habitação humana. Havia até mesmo uma pedra plana sobressaindo de uma parede que era do tamanho de uma cama. Depois, um outro corredor de 3 metros e 65 centímetros e estreito novamente. O chão e o teto se tornavam desiguais. O teto era cheio de pedaços grossos e angulados de pedra calcária, firmemente apertado, mas dando a ilusão que poderia cair a qualquer momento. Agora ele tinha entrado mais ou menos como uns 7 metros e 62 centímetros. De repente ele parou e assobiou em tom de assombro. À sua frente a caverna se alargava, formando uma sala pequena. No centro do aposento tinha uma mesa formada por um único e maciço pedaço grosso de pedra calcária. A mesa era um bloco retangular com aproximadamente 91 centímetros de altura e 91 centímetros de largura e 1,20 m de comprimento. A base da mesa pareceu notavelmente plana e nivelada, e as 4 extremidades pareceram perfeitamente quadradas. Mas o mais notável fato no aposento era uma pedra clara e triangular que sobressaía do teto como uma pirâmide invertida. Esta pedra posicionava-se diretamente na mesa. A ponta da pirâmide estava apenas centímetros sobre a superfície da mesa. Billy sentiu-se contente com sua descoberta. Pareceu ser um perfeito esconderijo. Ele decidiu não mostrar isto para seus irmãos ou amigos. Este seria seu próprio segredo especial.
Quando ele deixou a caverna, ele camuflou a abertura para que nenhum outro caminhante ou caçador pudesse acidentalmente descobri-la. Estes foram os melhores tempos da sua adolescência. As boas memórias, andando pela floresta, dormindo sob as estrelas, pescando para seu café da manhã e caçando para o jantar com seu rifle calibre 22. A boa pontaria de Billy melhorou até que podia atirar em esquilo aproximadamente a 45 metros e acertá-los toda vez bem entre seus olhos. De fato, se tornou um problema a boa pontaria, pois a menos que o esquilo olhasse em sua direção, ele não puxaria o gatilho. E não somente se tornou qualificado com uma arma, mas facilmente derrubava qualquer pássaro em pleno voo. Numa tarde de outono de 1923, Billy, com 14 anos de idade, estava caminhando para casa com seu primo Jimmy Polly. Os dois tinham estado caçando pássaros naquela tarde, mas agora seus pensamentos estavam em outro lugar. Brincando, rindo e empurrando um ao outro. Infelizmente, Jimmy tinha negligenciado ao descarregar sua arma. De repente, o rifle disparou, explodindo as pernas de Billy a queima-roupa. Billy caiu prostrado, gritando de dor. Jimmy caiu de joelhos e sussurrou: "Eu sinto muito, Billy, eu sinto muito. Foi um acidente, eu não quis." Então ele deu uma boa olhada nas pernas de seu amigo. Jimmy empalideceu. "Billy, não se mova, eu irei buscar ajuda." Não me deixe!" Billy gritou. Porém, Jimmy já estava correndo como um coelho. Quando Billy olhou para suas pernas, ele ficou horrorizado ao ver que elas estavam quase partidas ao meio. Ele baixou sua cabeça para trás e tremeu de medo. "Deus, tenha misericórdia de mim," ele gemeu. "Eu sei que eu nunca fiz." E então ele parou, tentando pensar em algo bom sobre sua vida, algo que pudesse influenciar a Deus a ter misericórdia dele. A única coisa que ele podia pensar era: "Deus, tenha misericórdia de mim. Tu sabes que eu nunca cometi adultério." Rapidamente, Jimmy estava de volta com um vizinho, Frank Ake, o qual levou Billy ao Hospital Memorial do município de Clark. Billy gritava em agonia enquanto as enfermeiras cortavam grandes pedaços de carne com tesouras e limpavam a abertura ferida o melhor que podia. O Sr. Ake segurava a mão de Billy. Quando as enfermeiras terminaram, eles tiveram que soltar os dedos de Billy dos pulsos do Sr. Ake. Um raio-x revelou um chumbo grosso, posto tão perto em ambos, aos lados das artérias, que um pequeno arranhão poderia cortar as veias de Billy. Começaria a ter hemorragia. Estes foram os dias antes da transfusão de sangue. Se Billy perdesse muito sangue, poderia ser fatal. Aquela noite Billy dormiu indeciso. Às vezes somente choramingava, outras vezes gemia de dor. Um dia, pouco depois da meia-noite, ele despertou com barulhos de espirros. Sentindo mal por causa de sua perna mutilada, sua mão mergulhou em uma poça de sangue. Ele tocou a campainha para chamar as enfermeiras, mas a única coisa que podia fazer era estancar o sangue com toalhas e envolver com bandagem com um pequeno torniquete. Na manhã seguinte, as enfermeiras levaram Billy em uma cadeira de roda à sala de operações e deram a ele éter para desmaiá-lo.
O Dr. Reader fez o que pôde para reparar o dano, mas como Billy estava tão fraco, o doutor pensou que o garoto não resistiria. Ao lado de Billy estava sua mãe, seu pai, 2 senhoras que estavam presentes nesta ordem. Senhora Stuart, uma amiga da família, Senhora Roeder, cujo marido era superintendente dos serviços locais. Billy dormiu por 8 horas sob anestesia. Quando ele finalmente abriu seus olhos, ele viu a Senhora Roeder sentada próxima à sua cama, chorando, porque ele estava próximo da morte. Ele adormecera e nas próximas horas ele acordara e ficara inconsciente várias vezes. Então algo aconteceu. Algo como um sonho, mas mais vívido do que um sonho. Claro como uma vidraça, como se ele realmente estivesse ali. E nesta consciência ele percebeu que estava caindo através de pequenas nuvens em uma eternidade escura, afundando, afundando, afundando. Pareceu sem fundamento seu mundo, nada para parar sua queda. Ele gritou: "Papai!" A palavra pareceu vazia e sem vida. "Mamãe!" Ele gritou: "Mamãe!" Sua mãe não estava ali. "Deus!" Ele gritou: "Segura-me!" Seu lamentável choro soou vazio na imensa ostentação. Era a escuridão sem fim? Ele tinha passado além do reino da terra, além do alcance de Deus? Talvez ele continuasse caindo assim para sempre. O terror o agarrou. Então, debilmente, já muito fraco, ele ouviu ruídos fantasmagóricos, ruídos de gemidos. Assim que caía, o som aumentava até que estivesse todo ao redor dele, gemidos e gruídos. Agora faces apareciam na escuridão, faces de mulheres, faces horrorosas com gangrenas, de cor esverdeada ao redor de seus olhos e bocas torcidas gemendo. Billy clamou: "Ó Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia. Se tu somente me permitires voltar e viver, eu prometo a ti que serei um bom garoto." Em um instante ele estava de volta no quarto do hospital. Sua obscurecida visão enfocou firmemente os olhos escuros de sua mãe. A face dela brilhou e abraçou seu filho, chorando. "Oh, Billy, Billy, pensávamos que estivesse morto. Graças a Deus, você está vivo." Vivo sim, mas pouco. Não havia penicilina disponível naqueles dias, e a lesão brutal queimava com infecção. Ele permaneceu no hospital estirado por semanas. Os Branas não tinham dinheiro para pagar as contas do hospital. Então o Sr. Roeder montou um fundo beneficente em prol de Billy, entre a Sociedade de Ajuda da Igreja, os maçons, ao Ku Klux Klan e de doações de indivíduos. Todas as despesas médicas foram eventualmente pagas por completo. Finalmente os médicos disseram que Billy tinha melhorado o suficiente para ir para casa. Infelizmente sua aprovação estava muito longe de terminar. Em casa ele ainda estava acamado. Meses se passaram e suas pernas não melhoraram nem um pouco. Billy se remexia de um lado ao outro em seu colchão feito de palha, através de muitas horas escuras e dolorosas. Pensando sobre a estranha experiência, onde ele tinha estado afundando em uma terrível escuridão, pareceu tão real, tão vívido,
onde havia estado? Os médicos tinham dito mais tarde a ele sobre sua condição física nesta hora. Sua pulsação havia caído tanto que eles tinham certeza de que ele estava morrendo. Billy desejou saber se ele poderia ter estado caindo no inferno. Isso o incomodou. Ele pensou, permita que eu nunca vá a um lugar como aquilo. Permita que nenhum outro ser humano tenha que ir a um lugar como aquele. Então ele pensou sobre o que ele tinha prometido a Deus. Se tu somente permitires que eu viva, eu prometo que serei um bom garoto. O que queria dizer ser um bom garoto? E quem era Deus de qualquer forma? Toda a experiência o confundiu. Assim que a estação do gelado inverno aqueceu-se na primavera de 1924, pareceu aparentemente que a lesão de Billy estava piorando, não melhorando. Suas panturrilhas tinham inchado e ficaram o dobro do seu tamanho normal e as pernas dobradas para trás, de modo que ele não podia endireitá-las. O Dr. Reed diagnosticou sua condição como sangue intoxicado causado por fragmentos que foram deixados em suas feridas. Novamente a vida de Billy estava em risco. O doutor recomendou que ambas suas pernas fossem amputadas até o quadril. Billy não suportava a ideia de perder suas pernas. Como ele caçaria e caminharia pela floresta? Melhor que estivesse morto. Com absoluta determinação, ele recusou ter suas pernas amputadas, dizendo em pranto, não, doutor, apenas venha um pouco mais alto e corte aqui. E com sua mão ele desenhou uma linha atravessando seu pescoço. Há uma chance que você pode conseguir, já que não amputamos. Dr. Reed respondeu. Nós poderíamos tentar limpar o material estranho de seus ferimentos. É uma chance pequena, mas pode funcionar. Era uma chance pequena e Billy estava disposto a tomá-la. Então, 7 meses depois do disparo acidental, Billy deitou-se em uma mesa de operação. O Dr. Reed e o Dr. Pell, um especialista de Louisville, reabriu seus ferimentos e cuidadosamente procurou através da carne pedaços de roupa de caçar, manchas de bucha da espingarda e tanto chumbo grosso quanto eles puderam encontrar e retirar. Então eles suturaram e fecharam as incisões e esperaram pelo melhor. Billy dormiu muitas horas sob anestesia. Saindo de si e entrando nas luzes brilhantes da consciência, Billy teve uma outra notável experiência. Pouco a pouco tão vívida e real como a anterior, mas bem diferente. Desta vez ele sabia que estava acordado, porque ele estava deitado numa cama de hospital olhando diretamente para seu pai. O quarto do hospital saiu do foco e de repente ele pareceu de pé no oeste, em uma campina. Cactos e gramas na campina cresciam em cada direção e em todas as direções para o horizonte. Uma enorme cruz de ouro pendurada no céu na frente dele, ardendo como o sol e lançando raios de luz. Assim que Billy levantou suas mãos em direção àquele emblema, algum dos raios de luz pareceu voar em direção ao seu peito. Então a experiência terminou e Billy encontrou-se de volta no hospital olhando para seu pai. A operação foi um sucesso.